Eu tenho para mim que fazer humor é sempre oposição, né? Você sempre faz oposição a alguma coisa. Você faz oposição ao poder constituído, você faz oposição ao comportamento, a um hábito, você faz oposição ao que uma sociedade pensa majoritariamente. A diferença de fazer humor para todos esses governos anteriores e fazer agora, em relação ao governo Bolsonaro, é que, primeiro, você tem no governo um concorrente, né? Na questão do absurdo. Uma das ferramentas que você tem no humor é o exagero, é a hipérbole, é você adequar e trazer elementos surreais para a sua redação, para a sua narrativa, para que esse exagero contribua, inflame a piada. Já aconteceu inúmeras vezes durante esse governo da gente pensar em fazer um esquete com uma situação, nós mesmos, na sala de roteiro do Porta dos Fundos, a gente se censurar e falar assim, não, gente, isso nunca aconteceria. E passa 3 dias, acontece exatamente a mesma coisa que a gente tinha imaginado que nunca iria acontecer nesse governo. Então, esse é o primeiro problema, né? A gente tem um Pode governo... dar um exemplo? Você lembra uma coisa que você tentou fazer e que esse governo fez, que soaria absurdo, vocês não fariam? Posso, teve uma época em que a gente estava começando a rolar uns indícios de que haveria presença de pessoas simpáticas ao nazismo no governo, e a gente pensou numa esquete em que seria a apresentação de um novo ministro, por exemplo, e seria um nazista típico, né? Um cara que chegasse com o uniforme da SS, falando... com sotaque alemão, um cara nítido, seria um nazista apresentado como, por exemplo, secretário de Culturas do Nordeste, por exemplo, seria uma coisa assim. E a gente, não, mas acho que seria um pouco demais, talvez não aconteceria. A gente acabou desistindo da ideia. Passou 2 dias, foi lá aquele cara o Bonfim, exatamente com Alvim. O Alvim, verdade. Roberto Alvim, que é o Mário Frias o primeiro Mário Frias, foi lá com... O cara replicou um discurso nazista com trilha sonora. Então você fala assim, não, peraí. Então você fala, não, peraí. Ou seja, esse é um dos exemplos que a gente... Mas já aconteceram outros, vários, tantos. Esse é o primeiro problema, né? A gente está debaixo de um governo que é surreal de tosco, né? Acho que tosco é o principal adjetivo, né? Porque não chega nem a ser engraçado. Seria cômico se não fosse absolutamente trágico. E a segunda diferença está exatamente aí, que é trágico. E sendo trágico, isso mexe muito nos nossos brios, não só profissionalmente, né? Nós somos cidadãos, nós queremos que o Brasil avance, que as coisas melhorem. Nós somos seres humanos, né? Então, e sem falar que esse governo também começou, né, no fim do primeiro ano desse governo, com o Porta dos Fundos sendo alvo do primeiro ataque terrorista depois da redemocratização do país, um ataque que ganhou desse governo o absoluto silêncio, ignorância, que tinham, né, um propósito óbvio de, inclusive, fomentar e incendiar literalmente esse tipo de militância. Tabet, só antes da gente falar desse atentado, que eu acho que ainda é um assunto, quando você diz que esse governo mexe com os brios de vocês, eu entendi errado se você quis dizer também que vocês se questionam se está valendo a pena seguir do jeito que vocês estão, se questionam o próprio trabalho de vocês em alguns momentos? Não, Maurício, de forma alguma. Muito pelo contrário. Isso faz com que a gente queira, continue, estamos mais ávidos, com mais vontade de resistir, de continuar e de fazer o possível para não só... Porque o humor... Ele também anestesia, o humor faz rir, o humor diverte, mas o humor informa. E cabe a nós, né, a gente tem que aproveitar a nossa capilarização, o nosso poder de penetração, o nosso poder de comunicação, e sim informar o que está acontecendo, e sim lutar
para ser ainda mais oposição que o humor normalmente é em relação a este governo que está aí. Então isso mexe com tudo, mexe assim, o Porta dos Fundos sempre se caracterizou, e isso também é outra diferença relacionada à pergunta que o Kennedy tinha feito, que em outros governos, no Porta dos Fundos, a gente sempre teve correntes políticas muito diferentes entre nós, sabe? Há pessoas que são mais progressistas, menos progressistas, mais de esquerda, menos de esquerda, mais assim, mais assado. Isso não só na política, time de futebol, religião, tudo. Nós sempre fomos muito plurais no Porta, né? As eleições sempre foram muito divididas no Porta dos Fundos. Pela primeira vez, o Porta dos Fundos está unido em torno de um objetivo que é: precisamos votar em qualquer entidade. Pode ser Lúcifer, menos no Bolsonaro.